Kleinite ewa ke nekdei ya sakukia. Sadekte nekdei o chaitu asatu. Ya ewa kuka. Tasatu te e osla. E ine satu te. Sade ya toke takundo ase. Ya setsundo a fulni o karirishoko. Tasa osla se, tasa tosi ne kama, ya sa tudi ne kate se osla fatuanama fuka sho. Leo de tak ok. Chana se ket kyondwa se te nekde ya sa kfasle tab fene. Ya sa ojo ne ma toke o asets lewa. Ya sakukia nekdei ya toketa. Toke nekdei ya toketa ne feane de ya kakchima eshinedo asato te net kazante dodo se net kazante dodo yo osato net kakao aset choke ya feitonte kafuante ya fdate se chokakse henema. Ya sa sitasa funai de tenema au chaito asate sa inete ya sat kate mainete dodwa ya kataune masate se osla e fridonama ya lacho ne fatuanama tidia tudia não doho ya sakukia neu de iket kawa kai feito onteka. Você choque toque nekdei, você chinque fale nekama, a sakfa se sate, ya fe satote, ya fe klasato eshinedo ase ya ke, echkiama ya toque tam, wa fiade ya fekto tu sato, echkia kleinite satote, ya sakfa slete, se kalte, se auslate, se que to awa ya sa ek deute lema isatat que se lele o afet heanama ya sa kuki sade se tu chife a panecama ya sa feito teka lema teaka kaya to kofenha ya yone carle. Boa noite, gente. A minha maior titulação é viver ensino, pesquisa e extensão no exercício de ser mãe. Mãe de 4, 1 nas estrelas,
mãe de Melissa, Marcela e Cauã. E desse lugar de maior importância, enquanto vivente desse planeta, a relação com meu nome indígena Maduane. Diante disso, poder expressar essa relação que o nosso irmão e liderança traz, nessa relação da arte de viver, pelo que a gente assistiu, de uma corporeidade, no sentido de uma pureza, de uma ludicidade, de um contexto em que a gente percebe a inteligência criativa desse grande mistério, presente nos troncos, nas árvores, na terra, naquele território, mas expressando a todo tempo, a partir daqueles corpos. Corpos de adultos, de homens, de mulheres. Corpos que transpassavam por outros corpos de animais, animais externos, mas trazendo à tona a relação de vários momentos, de vários sentidos e do experienciar do animal que tem dentro de nós. Mas no sentido de uma harmonia, de em vários contextos, os processos de ritualizar, de reverenciar essa energia que não é criada por nós, mas por uma consciência suprema, presente em todos aqueles elementos trazidos durante essas horas, né? Todo mundo ali sentado, assistindo e podendo trazer para esse corpo que está fora daquela tela e ao mesmo tempo fazendo parte dela, podendo relembrar várias passagens do que a gente vive no cotidiano, nas nossas relações, do saber viver, ser quem somos, mas quem somos verdadeiramente. Às vezes nas teorias, no falatório, por várias narrativas, mas numa importância da gente poder pensar uma arte de viver, como traz esses povos, Cariri, Xocó, Funiô e Fucaxó. No sentido de trazer uma relação, de uma transdução de saberes, conhecimentos e práticas, buscando redes de apoio mútuo, no sentido de uma relação com a natureza de si, com a natureza do outro, perpassando em cumplicidade de territórios materiais e imateriais, mas acima de tudo reconhecendo a essência de cada um de nós e respeitando a essência de cada outro. O outro que está lá, mas que também está cá. Nesse sentido, uma reflexão, a gente poder se perceber realmente como os irmãos, não só os seres humanos, mas a gente poder olhar uma árvore, uma planta, um animal, e a gente perceber que eles não estão lá e que eles estão cá, dentro dos graus de evolução dessas consciências. Os minerais estão em primeiro lugar, depois as plantas, ervas, o reino vegetal, o povo em pé, depois animais e depois a humanidade. Mas daí a gente, por vezes, escolhe pegar várias pedras, não tirar no caminho e atirar por aí. Então que a gente saiba tirar as nossas pedras sem ferir o outro. Que a gente saiba passar os nossos rios sem se afogar e sem afogar ninguém. Que a gente saiba subir nossas árvores sem extrair até que ela morra. Mas que daí a gente possa tirar o que é necessário e também fazê-la reviver na vida do outro ou na vida dela mesma. Que a gente já possa cada dia reconhecer todos os seres na diversidade que tem nosso planeta Terra, a partir desse amor da nossa grande mãe, que nela está a Terra,
em nós temos nossos músculos. Lá tem os minerais, nós temos nossos ossos. Lá tem os rios, as marés, o petróleo, os sais, em que compõe o petróleo. E dentro do nosso corpo tem o sangue, tem as águas de todos os sistemas. E nela tem o ar. E a gente também tem essa energia que é primordial para a gente poder viver. Então que a gente possa respirar e deixar o outro respirar. Assim eu falei, Marjoane. Gratidão infinita. Ina te quiere. Quando se faz presente diante de uma sintonia, quando a sintonia ela é direta, mostra que nós já tivemos uma sincronicidade. Essa madeira para nós, sincronicidade. Esse círculo para nós, universo. Poderia começar falando disso, mas quando já se tem a sintonia com algo que está acima da nossa cabeça, com algo que a gente não precisa tocar, mas que a gente já somos felizes por já sentir, que não precisamos buscar saber o que está acima da cabeça, precisamos sentir, porque apesar desse cordão aqui, como está aqui, isso para nós é estar com a Mãe Terra, é estar ligado a ela. Esse é como o nosso umbigo. Muitos podem ver uma maraca apenas como instrumento de percussão, mas aqui na nossa mão está nossas danças de sincronicidade. Nesse círculo, quando nós movimentamos, aqui está nosso universo. Cada cimentinha é uma galáxia para a gente. E um topo é um divino que não precisa estar aqui. Porque estamos aqui como divindade. E uma vez nos educando, teremos o aval de uma razão de amor e um acolhimento da terra como parte da criação. Porém, minhas palavras que foi dita, foi assim que foi contado por muitos e muitas gerações. O sentimento desse filme, muito bom. Entendemos assim. Mas por que está sendo a mostra? Por que estamos vendo isso? Por que se faz necessário isso? Para nós ainda, o grande universo é o grande mistério. Tudo que está aqui na Terra é um exercício diretamente com o seu universo. Mas quando se tem uma sintonia belíssima como essa, a gente entendemos que o oculto, ele não só existe porque escondemos debaixo das... O oculto existe também, claramente. Mas é uma palavra que eu costumo falar. Façam o melhor. Dê a nós o que é preciso. Não dê o que eu preciso. O que eu preciso com o meu povo não vai nos fazer bem. Mas o que é preciso vai nos educar. Porém, não nos peça o que vocês precisam, mas o que é preciso. Não procure ouvir aquilo que vai acender o ego, mas o que é preciso para educar o ego. É o que está ali, foi o que foi mostrado nesse filme. Liberdade do corpo, aquela liberdade de sentir que é irmão, de chorar pelo irmão, de entender o irmão. Bem, tudo é estranho,
Mas se é pela vida e é pelo amor, com certeza nós vamos parar de falar de terror e de dor. E assim, deixe o ato do divino expressar. Porque quando nós exercitamos isso, não precisamos que o divino venha aqui para dizer que estamos certos. Mas o seu ato se faz presente com o bem-estar quando estamos em sintonia, todos um com o outro. E assim eu falei, e assim é a visão. A visão do povo Fuliniô, do Cariri Chocó, da Junção Fucaxó, da liderança da Reserva Tafni, o que for preciso para o bem-estar e viver realmente a paz interior, porque ela não está aí fora, ela está no interior. Nós vamos dizer que ela existe. E a mensagem é, enquanto uma folha estiver batendo numa galha a outra e o vento está soprando e uma criança estiver chorando, dentro do seu renascimento e nascimento, nós vamos estar dizendo aqui para vocês que ainda não é o fim. Ainda não é tempo de extinção. É tempo ainda de construção. Gratidão. E eu agora falar de cinema, do filme, que é o que eu sei fazer. A minha experiência é essa. Queria inicialmente agradecer a Ecofalante, a Lela Queiroz pelo convite. É um enorme prazer estar aqui participando com os dois meus colegas que trouxeram essas palavras que nos fazem refletir, né? Depois do que a gente viu ali, nesse filme, difícil até falar bonito, né? Porque ele é, mas é muito profundo. E é isso que eu acho que ele nos pega, porque ele é muito forte no que ele traz. E, sobretudo, quando a gente sabe o que ocorreu. Né? O Bruno Pereira já não está mais aqui conosco, ele foi morto ano passado. Os Corubo também, muitos foram mortos. Outros indígenas foram mortos. Mas nós estamos aqui. E é incrível que, em 2023, ainda tenhamos esses povos conosco. Porque não esqueçamos que é isso que é importante, essa história começou em 1500. Então, desde 1500, no Brasil, né, onde estamos, esses povos têm sofrido ataques constantes. Então, os Funiô, que está aqui do meu lado, que está aqui do lado, assim, que é próximo, né, ao litoral, que sofreu imediatamente a chegada do chamado, né? Eu morei com um grupo indígena na Biquara e lá eles diziam o civilizado, dava risada, porque, sinceramente, o que nós temos, podemos ser civilizados, mas certas pessoas, em certos contextos, agem de forma que não podemos, no mínimo, denominar civilizado, e eles ainda nos chamavam o civilizado, os brancos, aí tudo bem, porque é o que eles viam. Mas, nesse caso, esses povos que estavam mais aí nessa linha de frente foram os primeiros a desaparecer. Então é muito interessante também que tenhamos ainda essas resistências que existem, tanto, né, no litoral, e por isso que vamos chegar até os Corubo, que estão onde? No Vale do Javari, que é lá no fim do Brasil, próximo ao Peru, na Amazônia, no Amazonas. É por isso também que eles estão, entre aspas, isolados. Isolados de quem? E felizmente estão, porque eles continuaram, né, em 2023, o que é um total anacronismo, se pensarmos em 2023, com tudo estamos vivendo, né, o que já vivemos 4 anos atrás, só para falar de uma história muito recente, e no mundo, né, guerra, a Ucrânia, e esse povo está lá, entre aspas, isolado. Ainda bem, e tem um problema, seria se nada ali os trouxesse, né, problemas para aquele grupo. Porque o Bruno e todos aqueles indigenistas estavam ali. Para fazer o quê? Para buscar o contato. E por que esse contato? Eu seria também, né, da opinião, deixe-os tranquilos. Mas não é possível, porque os outros não vão deixá-los. Então, é muito importante que eles tenham, no mínimo, esse contato, né, já estabelecido, para sobreviver, porque é uma estratégia de sobrevivência, por mais que queiramos e tudo, você tem ali madeireiros, garimpeiros,
pescadores, querendo acabar com eles. É esse, assim, o concreto é isso. Porque índio morto é índio bom, onde não há índio, a terra é minha. É isso. Não há, assim, o problema maior é esse. E por isso que é importante você tê-los, entendeu? Para ter o mínimo controle, para você poder ter a proteção. Que é isso que a gente precisa, porque as forças são muito desiguais, sobretudo no caso dos corubo, que tem o quê? Borduna, eles são chamados de índio caceteiro, porque eles matam com borduna, e sarabatana. O que nós temos, nós, entre aspas, civilizados? Armas muito poderosas que dizimam aquele povo muito rapidamente. E não só armas, mas doenças também. E a estratégia de doença foi também praticada com o suruí, por exemplo, em Mato Grosso, que jogavam dos aviões açúcar e outros alimentos contaminados. E dizimou toda aquela população praticamente. Eu morei 3 anos com os Nambiquara, que ficam ali perto, né, dessa região suruí. Quando eu cheguei nos Nambiquara, você me apresentou, desculpe, mas eu tenho uma formação em antropologia e depois eu fiz cinema e antropologia, por isso que eu sou professor aqui na Faculdade de Comunicação. Quando eu cheguei nos Nambiquara em 86, 87, um ano antes ou 2, havia havido um massacre chamado da gleba Corumbiara. Não sei se você já assistiu aquele filme Corumbiara, do Vincent Carrel, que já foi apresentado aqui na Eco, não sei se aqui no ano passado, foi? Do Vincent Carrel. E é o que é isso aí? É uma gleba ali no sul de Rondônia, próximo ao Mato Grosso, no qual os fazendeiros, quando descobriram que havia indígenas nas terras, entre aspas, deles, mataram todos. Praticamente um massacre, um etnocídio, como podemos denominar, daquele grupo. E alguns desses indígenas ficaram isolados completamente e fugindo, porque são poucos. E é isso que o Vincent foi dessa busca desses grupos indígenas e fez esse filme posterior, né? Até com o índio do buraco, que se escondia em buracos. Assim, era muito interessante a história. Por quê? Porque é isso, eles só veem uma situação de agressividade quando em contato com nós, civilizados. É isso, é essa civilização que eles conhecem. E isso é muito grave. Por isso que é importante, quando foi descoberto os indígenas na Terra, mesmo que seja um grupo muito reduzido, já que os fazendeiros praticamente massacraram todos, aí sim, aí foi embargada a terra. Aí começou o problema para os fazendeiros, e que está até hoje praticamente. Então, assim, não basta só... Claro que a terra é o fundamental. Aqui nós temos, né, o indígena Funiô, com certeza, sem terra você não vive, nem nós, nem eles. Nós temos que ter a propriedade daquela terra. Os indígenas, é deles. Ponto, não tem que discutir. Eu acho que é uma questão que perpassa qualquer... Você não vai discutir isso. Eles estavam aqui antes de mim, da lela de vocês, os nossos antepassados. Eles são os donos disso aqui. Outros países, né, foi mais grave. Se vocês pegaram os Estados Unidos, o que aconteceu com os indígenas? Massacrados, todos praticamente. E os que sobraram são pequenas reservas, vivendo de forma absurdamente triste. Entendeu? Porque estão perdendo tudo. É muito complicado essa relação, porque a hora que... Eu me lembro quando eu morei com os Craô, que é um grupo que vive... Que é aqui não, né? No Tocantins, desculpe, no norte do Tocantins. Oi? Xingu. Não, os Craô é Tocantins. Que antes era Goiás, tal, é Araguaia, Vale do Araguaia e tal. E eu me lembro que eles estavam preocupados com esse grupo onde eu vivi, que eles haviam esquecido as músicas, algumas músicas. E isso era um problema gravíssimo, porque eles não podiam mais realizar certos rituais. Felizmente, alguém havia gravado não sei o quê e conseguiram recuperar, e graças a essa gravação. Então, às vezes, é importante você também ter registros, porque a memória, os mais velhos, se perdem, morrem, entendeu? Aqui mesmo, né? Sabe quantos corubos existem hoje? Praticamente 150. Eles já foram, alguns anos atrás, eles eram 1.000, 1.500. Aí tá, como eles estavam isolados, não temos uma certeza absoluta da população. Mas hoje são 150, não passam de 200 pessoas. Sabe quantas pessoas têm mais de 50 anos nesse grupo? 5. Todos os outros morreram. Então, assim, é muito triste.
E as pessoas mais velhas são aquelas que detêm o saber, a memória. E não é como nós que temos livros, caneta, é a memória, é a oralidade que persiste ainda. Então, por isso que eu acho que... Eu já vou terminar, viu, colega? Não, é que o filme é muito importante, porque ele nos faz refletir, sobretudo nesse dia, que é um dia alegre e triste ao mesmo tempo, dia 19 de abril. Dia até dezembro, dia do índio. Nossa, que coisa, né? Dia dos povos indígenas é muito importante. Então, eu gostei muito quando Lela, que deveria ser da semana passada, né, Lela, você falou, vai ser nessa, que é bacana. Eu acho que é um momento de comemorar todos os dias, como diz a música, tem que ser dia dos indígenas, não é só hoje, mas eu acho que esse dia, pelo menos, está na mídia, as pessoas estão falando nas escolas, nos locais, lembram, tem indígenas nesse país e que precisam, sim, ser, de alguma forma, protegidos, alguns mais, outros menos, que já têm mais contato. Esses corubo não têm nenhum, o contato é muito, tanto é que não falam português. Eu, quando morei com os Nambiquara, percebia que era muito importante eles conhecerem. Eu aprendo inglês, alemão, francês, porque eles não podem aprender o português. Eles têm que ser intactos. O que é isso, gente? Uma coisa, eles têm que ver numa redoma? Não, não tem. Eles têm que ter contato, sim, eu achava essa a minha ideia, para poder justamente se proteger e não precisar da mediação de nós que estamos ali tentando ajudar. E são situações muito difíceis, muito complicadas. Antes desse filme, por exemplo, o Bruno Jorge, ele fez um anterior, em 2017, Piripicura, que é, não sei se vocês viram, que é um filme também de isolados, ali dessa região norte do Mato Grosso, no qual justamente também foi um filme que demorou 4 anos para ser realizado, porque a temporalidade, vocês viram, acho que é algo que nesse filme é o tempo. É muito interessante esse tempo suspenso que ele nos faz, e eu acho fabuloso isso. É isso que me emocionou muito quando eu assisti o filme, é a segunda vez que eu estou vendo, e gostei muito também hoje, apesar das condições, né? A gente está com calor e tal, mas vale a pena. Acho que é um filme fabuloso, que eu espero que seja, né, exibido em muitos locais, porque eu acho que ele permite uma discussão. Eu acho que essas 2h20, eu mesmo quando eu vi, falei, meu Deus, acabou. Porque é tão... E esse final premonitório do Bruno, indigenista, do Bruno Pereira, meu Deus, é terrível. Ele cantando aquela música indígena, que olha para a câmera, poxa, acaba o filme. E aí a gente sabe, porque isso tudo é pós-filme, já acabou. O filme que ele fez foi em 2019. Ele só inseriu isso porque no processo de produção aconteceu esse desastre, esse assassinato. Mas esse, assim, como disse muito bem Lela, não é o único. Porque ser amigo de indígena nesse país é um problema. Quando eu morei com os Nambiquara, eu não podia sair da aldeia sozinho. Se eu não saísse com eles, eu corria sérios riscos, porque a cidade que estava próxima, os Nambiquara vivem ainda nesse sul da floresta amazônica. Era um problema, eu não podia, porque inclusive os moradores dali me falavam, olha, cuidado, hein, porque aqui não há lei. Ou melhor, aqui é os 7 palmos. Então, assim, como eu ainda não queria morrer, falei, bom, tenho que me cuidar. Então, isso é um problema. Nós temos... As adversidades são muitas para esses povos. E por isso que eu acho assim, essa resiliência, essa resistência para sobreviver é incrível. Então, só posso dizer assim, felizes dias para esses povos indígenas que continuem nessa luta e conosco, que eu acho que temos sim que estar com eles. Não há separação. Nós somos seres humanos, como foi bem dito aqui, e precisamos deles como eles também precisam da gente. Então, essa relação é que tem que continuar. E por isso que eu acho que esse filme é fantástico, que mostra ali aquele grupo de pessoas tentando ajudar de todas as formas ao nível da terra, da situação dos parentescos envolvidos ali, da saúde. Não podemos esquecer esses povos. Uma gripe, claro, agora tivemos Covid aqui recentemente, né? Há 2 anos a pandemia, mas uma gripe nessas populações acaba com a população. Ela não tem a menor resistência à gripe, coisa que nós já temos. Para nós é um pouco, podemos até ter problemas graves, mas é isso, eu acho que temos que estar juntos, sim, nessa luta de proteção e de ajuda a esses povos em todos os sentidos. Muito obrigado. Horas e 8 minutos, algo assim, né?
Uma das coisas que me chamou bastante atenção no filme foi justamente passar 2 horas escutando um outro idioma, né, ao qual a gente não está acostumado. Mesmo lendo as legendas e escutando aquele tom de voz, aquele modo de falar, e pensando, né, quantas centenas de línguas nós perdemos, né, no Brasil, e como esses povos isolados ainda, né, estão preservados na medida do possível, e pensando muito no tempo que nós já perdemos, né? No tempo que nós já perdemos. Será que dá tempo da gente ainda preservar tudo isso, ainda aprender tudo isso, ainda respeitar tudo isso? Então, assim, estar agora aqui num espaço de educação, com tantos estudantes de vários cursos, tem os que fazem licenciatura e outros mais, assim, qual é o compromisso que nós temos enquanto profissionais, enquanto pessoas urbanas, pessoas não indígenas, né? O porquê de receber vocês aqui e o que isso tem que reverberar na gente, né? Na nossa prática profissional lá fora, no nosso posicionamento. Cadê os currículos? Cadê as escolas? Cadê a Lei 11.645? Cadê os estudantes, o PET, comunidades, os estudantes indígenas que estão aqui, né, dentro da universidade? Como é que eles estão vivendo aqui, fora das suas aldeias, dentro desse espaço urbano, sem RU, sem residência e bolsas e etc. Então, acho que a gente... toda a reflexão que o filme traz, da importância também da FUNAI, quando bem empregada, né? Da importância agora, e isso é uma coisa que eu já quero trazer para a pergunta, né? Na visão de vocês, qual é realmente a importância do Ministério dos Povos Indígenas e da FUNAI? Sabendo que a FUNAI, em cada estado, em cada região, a depender das pessoas, dos servidores que estão ali, como é que eles vão atuar, porque não é todo mundo que tem o mesmo compromisso que Bruno teve, né? A gente, lógico, vai louvar, sim, o compromisso, o respeito que ele teve, mas a gente sabe que nem todos os servidores da FUNAI têm essa mesma dedicação, esse mesmo carinho, esse mesmo... enfim, então, para vocês, qual a importância desse novo Ministério dos Povos Indígenas, dessa nova reformulação da FUNAI, tendo à frente a Joênia Wapichana, a primeira vez que vamos ter uma superintendente realmente indígena? Essa é a pergunta. Aí, quem quiser perguntar, vai me dizendo para anotar aqui. Gente, meu nome é Marilene, eu sou formada em Geografia pela UFBA e retorno a casa no curso de Arquivologia, como caloura. E pela minha experiência assistindo e conhecendo um pouco os Cariri Chocós através da minha irmã Ana Paula Nobre, a pergunta que eu faço a vocês: dentro de uma universidade pública federal, que é inclusiva, que se propõe a ser democrática, ao longo do filme, uma coisa que me mexeu, né, e me provocou. Os dados oficiais revelam que são 274 línguas indígenas faladas no Brasil. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. No Centro Universitário Federal, como a UFBA e outros centros de formação no Brasil, dentro desse contexto histórico, o que faz com que o Estado brasileiro não reconheça essas línguas como patrimônio nacional, como nosso. Eu olho para o filme e me deparo com um Brasil que eu desconheço. Eu não me reconheço como brasileira, porque eu vejo uma outra realidade, uma outra civilização que foge da minha capacidade de compreensão, porque está distante da minha realidade. A pergunta que eu faço é essa provocação: a gente só protege o que a gente conhece, o que faz parte do nosso afeto, do que está no nosso, na nossa alma. E em cursos de letras, de línguas e outras áreas do conhecimento, por que não falar? A quem interessa que após 500 anos, com tantas etnias, com essa diversidade,
o conhecimento, essa informação, eu não digo nem o conhecimento, estou sendo muito humilde nesse sentido. A quem interessa que essa informação não chegue. Qual é o seu nome? Adriano. Adriano Moraes. Eu sou doutorando aqui na UFBA, no programa de difusão do conhecimento. Aluno, já fui aluno inclusive da professora Lela, na disciplina de análise cognitiva e polilógica. Agradecer pela exposição, em primeiro lugar, excelente, filme excelente, como foi bem dito, cheio de sentimento, cheio de vida, cheio de esperança e de inspiração para continuar. Assim também como as falas aqui. A minha questão aí se for respondida ou não, né, tem que ver com a demarcação das terras indígenas. E como está isso atualmente na Bahia. O governador eleito, Jerônimo, ele é autodeclarado indígena e existe um compromisso público dele de viabilizar determinadas ações, inclusive diminuindo a burocracia. Isso a demarcação de terra indígena, uma competência da FUNAI, então está no âmbito da União. Só que o Estado, de certa forma, pode facilitar isso. Aí minha questão, dada a importância da demarcação da terra indígena, e disso está ligado à identidade, à preservação de direitos, como é que está isso? Há esse compromisso público do governador, mas isso está na prática sendo viabilizado? Muito obrigada. Hey,